PMDB pode abandonar a posição de adversário dos tucanos e receber o apoio do senador Aécio Neves nas eleições de Belo Horizonte? Hoje, o PSDB garante que vai participar da aliança do atual prefeito Márcio Lacerda. Mas essa semana, o pré-candidato PMDBista, Leonardo Quintão, disse que ganhar o apoio de Aécio é um desejo de consumo para ele. Eu converso com o deputado Sávio Souza Cruz, do PMDB, e também pré-candidato à Prefeitura da capital. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, como é que o senhor viu a declaração do seu companheiro de partido, Leonardo Quintão? Até certo ponto surpreso, porque a posição do PMDB em relação ao governo do Estado e em relação ao que representa politicamente o senador Aécio Neves não é recente. Eu insisto que o PMDB faz oposição a esse projeto político já há uma década, desde o primeiro governo Aécio, que nós nos colocamos na oposição, e a nossa interpretação é que essa decisão do PMDB é porque o projeto político do senador afronta os nossos valores fundacionais. Ele impôs em Minas Gerais sérias restrições à liberdade de imprensa, impôs uma censura econômica pelo uso abusivo da publicidade oficial. Ele não permite o funcionamento regular das instituições. A Assembleia Legislativa foi transformada naquilo que eu chamo de Assembleia Homologativa. O Ministério Público impedido de denunciar contra os desvios, ou para usar a expressão da presidente Dilma, os malfeitos do governo, e o próprio Judiciário com restrições à sua atuação. O Tribunal de Contas consolidou-se como uma espécie de Tribunal de Faz de Contas, ao ponto agora de fazer um famigerado TAG, que de alguma forma suspende a vigência da Constituição em Minas, como se isso fosse possível, permitindo que o governo deixe de cumprir o mínimo constitucional estabelecido para a saúde e para a educação. Então, por todas essas razões, por ofender aquilo que eu chamo que são os valores fundacionais do PMDB, que são a luta pela liberdade, pela democracia e pelo Estado de Direito, é que o PMDB, ao contrário do que todo mundo fala, colocando o partido como fisiológico, está em Minas Gerais há 10 anos na oposição. Eu não diria fisiológico, mas existem posições diferentes dentro do PMDB em relação à liderança do Aécio Neves e a relação com o próprio PSDB, com os tucanos. A posição do senhor me parece que é uma posição de uma parcela do PMDB, não é? Olha, diante disso, existe uma possibilidade de aliança do PMDB com os tucanos? Primeiro vamos enfrentar a questão das posições divergentes. Eu falo que o partido, assim como o governo, são vocábulos singulares que encerram um conteúdo plural e às vezes divergente e conflituoso. Então é verdade que tem pessoas que têm visões diferenciadas, mas quando a gente fala sobre a posição do partido, tem que falar sobre a posição majoritária e a posição oficial. Então, o PMDB, oficialmente, em Minas Gerais, é oposição há 10 anos. Inclusive, recentemente, recusou um convite para participar do governo, inclusive com oferta de secretarias de Estado, e ainda assim recusou. Portanto, se há dentro do partido pessoas que têm visões diferentes, elas são minoritárias, pelo menos nos últimos 10 anos. Nos bastidores, corre que a posição do deputado Leonardo Quintão teria a ver com o próprio aceno do senador Aécio Neves, que seria interesse do senador Aécio Neves que o deputado Leonardo Quintão mantivesse a candidatura dele. Já ouvi falar isso, que uma preocupação do senador seria com a possibilidade de que eu fosse o candidato do PMDB. Talvez por essa posição que eu tenho de uma visão muito crítica sobre o que representa o projeto do senador Aécio Neves. É um verdadeiro... Eu até brinco que o senador Aécio Neves, com esse grave investimento público na publicidade, está se colocando para fora como de forma mistificadora. É como uma espécie de pano de chão que se vende como se fosse o santo sudário. Então é necessário que isso seja desmistificado, que seja mostrado realmente o que foi o governo, o que vem sendo o governo do PSDB em Minas Gerais, um governo que empobrece Minas, que endivida Minas e que faz Minas crescer abaixo do ritmo do Brasil. Agora, deputado, e se eventualmente o rumo for esse, acontecer, vamos supor, vamos fazer um exercício aqui, é uma especulação, mas diante dos fatos, nós temos o que nós estamos vendo, uma aliança difícil, muito difícil de ser concretizada, que Márcio Lacerda tenta fazer
entre PSB, PSDB e PT. Há divergências e insatisfações de todos os lados, inclusive do próprio partido dele. Digamos que ela não se consolide e o PMDB seja digamos, uma possibilidade para o PSDB de aliança. Vamos dizer que isso aconteça. Se o senhor ficar minoritário, o grupo que o senhor representa ficar minoritário, o que o senhor acha que pode acontecer? Primeiro, quero enfrentar a primeira pergunta. Se for eu o candidato, quero dizer com todas as letras, eu não quero o apoio do PSDB e não aceito o apoio do senador Aécio Neves, porque seria constrangedor ter apoio daquilo que a gente precisa denunciar como algo que mistifica a política de Minas Gerais. Então, seria fundamental que a gente deixasse claro que seria, digamos assim, uma pirueta política de um partido que está há 10 anos à oposição de um projeto político, na 1/10 hora de uma eleição numa capital, vir pleitear o apoio daquele a quem se opõe há 10 anos, há uma década. A sociedade teria todo o direito de estranhar como estranha essa coligação absolutamente indefensável e inexplicável entre partidos opostos que se digladiam nacionalmente. Eu acho que é essa dificuldade que as pessoas hoje começam a perceber que o eleitor, lá no fundo, começa a se perguntar o que será o amálgama que une PT e PSDB, partidos que são adversários nacionalmente, numa união, numa coligação artificial em Belo Horizonte. O eleitor de Belo Horizonte começa a se questionar. E aí começa a questionar os partidos que integram e gera toda essa balbúrdia que hoje move essa aliança, entre aspas, que é absolutamente indefensável do ponto de vista político perante a sociedade belo-horizontina. Como é que será o processo interno do seu partido, do PMDB, na definição do candidato à prefeitura? Olha, nós temos, pelo que se percebe, 2 pré-candidaturas com perfis bem diversos. Um pré-candidato que pleiteia o apoio do senador e um que rejeita o apoio do senador. Eu acho que o campo daqueles que estão disputando o apoio do senador Aécio Neves está muito congestionado. Todos os pré-candidatos aí disputam esse apoio e, na minha opinião, a menos que a falsidade chegue ao extremo, ele já está dado ao prefeito Márcio Lacerda. Embora a imprensa tenha registrado, faz muito o jogo do senador, ele está por trás de todas as outras candidaturas. Eu acho que a sociedade deve cobrar do senador uma posição mais clara do ponto de vista político. Afinal de contas, em que campo ele está? Ou simplesmente ele está no campo próprio, no campo do interesse pessoal? Mas e a disputa dentro do PMDB? Dentro do PMDB, nós temos uma disposição de não levarmos essa disputa até a convenção. Há uma definição da Comissão Executiva Estadual de que as grandes cidades em Minas Gerais deveriam ser respeitada a competência do Diretório Municipal, mas de alguma forma acompanhada, supervisionada e monitorada pela Executiva Estadual. O que a gente então não vai haver prévias, é isso que o senhor está dizendo? Pode ser que haja prévias se for esse o encaminhamento da Executiva Estadual. O que a gente pretende é que a Executiva... Mas a orientação não é essa. Não foi tomada ainda. O que a gente pretende é que a Executiva Estadual, o mais rapidamente possível, se debruce sobre o caso de Belo Horizonte, até porque outras grandes cidades onde havia problemas, casos de Uberaba, Juiz de Fora, Araguari, Uberlândia, já estão sendo equacionadas e eu acho que agora pode sobrar mais tempo para que a capital seja o centro das atenções da comissão. Já existem datas para isso? A executiva tomar essa decisão? A convenção estadual, marcada? Não tem marcação. A executiva estadual está se reunindo quase que ordinariamente às segundas-feiras, todas as segundas-feiras. Eu acho que seria o caso de, a partir das próximas segundas-feiras, a gente ter uma agenda de mais reuniões semanais, dentro da mesma semana, para tratar Belo Horizonte de forma mais célere, porque eu acho que não será com 1 ou 2 reuniões que chegaremos a uma convergência dentro do PMDB. Isso inclui, inclusive, a discussão sobre aliança, a perspectiva de algum tipo de aliança do PMDB, apesar de que o PMDB está, diante da aliança do Márcio Lacerda, bastante isolado, não é? Tem alguma perspectiva? Isso já está sendo conversado dentro do partido? Olha, a principal aliança que a gente quer fazer é com a população. Isso pode parecer um lugar comum, mas o que é fundamental é a gente ter a liberdade
de ter uma pregação que seja, primeiro, coerente, que seja explicável, que seja compreensível à população. Eu não consigo imaginar como que alguém que tem apoio de partidos que se digladiam vai explicar isso para a população. Né? Que ele tem que dividir os cargos, tal secretaria para fulano, fulano tem que receber esse, mas eles não podem encontrar entre si, porque senão começa a brigar, a reunião do secretariado reúne com uma parte, depois se reúne com outra, e tem que criar mais cargos para atender todo mundo, e com isso tem que criar mais impostos. Não, nós temos uma proposta, nós vamos discutir essa proposta com a população de Belo Horizonte de forma coerente. Se algum partido estiver ainda livre da ação deletéria do Palácio da Liberdade, que hoje se apropriou da maior parte dos partidos em Minas Gerais, e quiser, acreditando na proposta, não de forma fisiológica, mas acreditando num projeto que vai resgatar, inclusive para o prefeito de Belo Horizonte, uma das suas prerrogativas fundamentais, que é a de ser uma importante liderança política, porque não podemos confundir prefeito de Belo Horizonte como simplesmente um gestor, como um gerentão, porque se assim fosse, provavelmente a Constituição ia prever provimento por concurso público. O prefeito de Belo Horizonte é uma liderança política de dimensão nacional e precisa exercer essa liderança, além de uma gestão do ponto de vista técnico, do ponto de vista administrativo competente, ele precisa ser uma liderança política e afirmar essa liderança política nacionalmente. E o PMDB tem condições de fazê-lo. E é isso que nós vamos demonstrar. E algum partido político que tiver identidade, convergência com essa nossa leitura será muito bem-vindo numa eventual coligação. Agora, deputado, isso que o senhor está dizendo, a gente percebe nas estratégias que são montadas para pré-eleitorais, né? Os partidos estão preocupados, sabem que o prefeito não pode ser uma figura isolada do contexto nacional. Isso aparece nas negociações, né? Tanto PT, quanto PSDB, quanto PSB, durante muito tempo se vendeu a ideia, estão preocupados com 2014. Durante muito tempo se vendeu a ideia, como aconteceu há 4 anos atrás, que só existia um gerente escolhido por 2 lideranças políticas capaz de administrar Belo Horizonte. E o que esse gerente fez, que é o atual prefeito, foi fechar a prefeitura à população e abri-la a interesses, às vezes, inconfessáveis de setores empresariais menos comprometidos com a ética e com o interesse público. O que nós queremos fazer é o contrário, dialogar com a população, abrir, sobretudo, para os setores mais carentes e mais empobrecidos da sociedade e dialogar de forma altiva com o setor empresarial, mas não subalternamente. Nós não temos a pretensão de transformar aquilo numa empresa, porque a administração pública é diferente da administração privada. E nós queremos exercer, no cargo de prefeito de Belo Horizonte, uma função política fundamental e de dimensão nacional. Deputado, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens. Eu conversei com o deputado estadual Sávio Souza Cruz, ele é do PMDB, e nós falamos sobre eleições em BH. O deputado Sávio Souza Cruz é pré-candidato, assim como o deputado federal Leonardo Quintão, seu companheiro de partido. Os dois estão buscando disputar a Prefeitura de Belo Horizonte pelo PMDB. E a discussão aqui é que tipo de aliança vão fazer, se vão fazer e se eventualmente o PMDB poderia aceitar o apoio de Aécio Neves ou querer o apoio de Aécio Neves. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.